Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Contabilidade Angolana. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à nossa série de vídeos acerca dos critérios de amortização e desta feita no vídeo de hoje abordaremos sobre os critérios das unidades de produção. Então, antes de mais nada, gostaria de pedir o vosso parecer, deixando seu like, subscrevendo no canal e caso haja alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe aí nos comentários que eu estarei disposto a responder a todos vocês, ok? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, falando dos critérios das unidades de produção, ele trata-se de um critério elástico, e como vimos nas nossas videoaulas anteriores, os critérios elásticos são aqueles em que a cota de amortização são fixadas apenas no fim de cada exercício econômico. E desta feita, os critérios das unidades de produção, a cota de amortização ela é calculada com base na atividade do bem, ou seja, na sua usabilidade. Quanto mais o bem é utilizado, mais depreciado ele estará. E diferentemente dos outros critérios, como por exemplo os das cotas constantes e das cotas degressivas, a depreciação ela é calculada em base diferente do tempo, pois a depreciação ela é calculada com base na atividade do bem, ok? Então nada melhor do que exemplificarmos isso partindo do nosso exemplo daquela viatura em que nós adquirimos do dia 1 de 1 do ano N pela empresa Contábeis, no valor de 22 milhões, prevendo-se uma vida útil de 5 anos para o bem e um valor residual de 2 milhões de kwanzas. Ok? Bom, suponhamos que essa mesma viatura, ao longo dos 5 anos, ela tenha percorrido 200 mil km por hora, onde no primeiro ano ela percorreu 60 km por hora, no segundo ano ela percorreu 20 km por hora, no terceiro ano ela percorreu 35 km por hora, 35 mil km por hora, no quarto ano ela percorreu 45 mil km por hora e por fim no quinto ano ela tenha percorrido 40 mil km por hora. Sabendo que essa mesma empresa, Contábeis Angola, utiliza o critério das unidades de produção, pretende-se elaborar o quadro de amortizações. Bom, primeiramente vamos ter que retirar os nossos dados, ok? Vamos ter que identificar qual é o valor de aquisição, qual é o valor residual e a vida útil do bem, ou seja, o tempo, calcular a base de cálculo, a depreciação por unidade e, por fim, o que nos é pedido aqui, que é a depreciação, ou seja, a cota de amortização. No caso, o valor de aquisição, nós vimos aí que foi de 22 milhões de kwanzas, ok? O valor residual, o valor que nós pretendemos vender esta viatura no final da sua vida útil, e a vida útil do bem é de 5 anos, ok? E bom, a base de cálculo aqui será a diferença entre o valor de aquisição e o valor residual. No caso será 22 milhões menos 2 milhões, isso que será igual a 20 milhões. De kwanza, ok? E por fim, vamos ter que calcular a depreciação por unidade, já que estamos a falar dos critérios das unidades de produção, ok? Então, isto servirá para a base de cálculo, ok? Então, aqui o que é que nós teremos? Teremos que a depreciação do bem, a depreciação por unidade será igual à base de cálculo, a que nós calculamos aqui foi de 20 milhões de kwanzas, ok? Precisamos aqui referir o kwanza, a dividir pelos quilômetros totais. Nós vimos que ao longo dos 5 anos ela percorreu 200 mil quilômetros totais. Se fizermos a soma também destes valores, nós vamos ter 200 mil quilômetros totais, ok? Então aqui será 200 mil quilômetros totais. Certo? E por fim, a nossa depreciação por unidade, ela será igual. Vamos fazer aqui na nossa calculadora, ok? 20 milhões a dividir por 200 mil quilômetros totais, isso será igual a 100 kwanzas por quilômetro, ok? Então já temos aqui a nossa base de cálculo para a cota de amortização.
Bom, já calculamos a nossa base de cálculo, calculamos a depreciação por unidade, o que nos pede a cota de amortização. E segundo a nossa fórmula para o critério das unidades de produção, será de os quilômetros percorridos ao longo dos anos vezes a depreciação por unidade. No caso aqui, os quilômetros refere-se aos quilômetros percorridos em cada ano, não o valor total, ok? Então, para o primeiro ano, esta viatura percorreu 60 mil km por hora, ok? E servirá de base para o cálculo da cota de amortização. Então, aqui teremos 60 mil km por hora, ok? Vezes a depreciação por unidade, que foi aqui de 100 km, ou seja, de 100 kwanzas por quilômetro. Isso que será igual a 60 mil, ou seja, a 6 milhões. Se nós pegamos aqui a nossa calculadora, fazemos esta multiplicação, 60 mil vezes 100, isso dá-nos igual a 6 milhões, certo? 6 milhões de kwanzas. Ok? Então aqui eliminamos aqui os quilômetros por quilômetros e ficamos apenas com o valor do kwanza. No caso, no segundo ano, essa viatura percorreu 20 mil km por hora. Então aqui teremos 20 mil vezes 100 kwanzas por quilômetros. Isso que será igual a 2 milhões, certo? Só nós fazemos aqui 20 mil vezes 100. Isso que será igual a 2 milhões de kwanzas, ok? E para o terceiro ano, essa viatura percorreu 35 mil km vezes 100 kwanzas por quilômetros, ok? Então aqui nós teremos 3 milhões e 500, não é? Desculpem só. Temos aqui 35 mil vezes 100 será igual a 3 milhões e 500. De kwanzas. E para o quarto ano, esta viatura percorreu 45 mil km por hora. Então aqui nós teremos vezes isso que será igual a 4 milhões e 500, não é? Então aqui teremos 35 mil vezes 100, 4 milhões e 500 kwanzas, ok? E por fim, no quinto ano, esta viatura percorreu 40 mil km por hora. E sabendo disso, vamos elaborar o nosso quadro de amortizações. Aqui nós teremos então aqui é só fazemos 40 mil vezes 100, isso que será igual a 4 milhões. Bom, feito isso, nós já poderemos elaborar o nosso quadro de amortizações, ok? Como vocês podem ver, aqui nos anos, já referenciei o ano N, que é o ano em que adquirimos essa viatura, o próximo ano, que é o ano N mais 2, depois ano N mais 1, ano N mais 2, ano N mais 3, ano N mais 4, que é o último ano, ok? Então aqui no valor de aquisição temos que foi de 22 milhões, certo? Que foi de 22 milhões. E as amortizações do exercício, que são aquelas que nós calculamos, são todas estas, ok? São referência à cota de amortização. E o valor acumulado e o valor contabilístico iremos calcular agora, ok?
Então, as amortizações do exercício para o ano N foram de 6 milhões de kwanzas, ok? Então aqui teremos 6 milhões. 6 milhões. Para o ano N mais 1, aqui, que é o segundo ano, foi de 2 milhões. De 2 milhões, ok? Para o terceiro ano foi de 35 milhões. Certo? Teremos 35 milhões. Para o quarto ano foi de 4 milhões e 500. Teremos aqui 4 milhões. E para o último ano foi de 4 milhões, certo? Bom, feito isso, nós já poderemos calcular as amortizações acumuladas. As amortizações acumuladas para o primeiro ano, o ano em que nós adquirimos o bem, serão iguais às amortizações do exercício. Ok? Isso porque não tem amortizações anteriores. Ok? Já no caso, no segundo ano, as amortizações acumuladas, ok? As amortizações acumuladas deverão ser iguais às amortizações acumuladas do exercício anterior, ou seja, do ano anterior, mais as amortizações do exercício. Então aqui teremos 6 milhões mais 2 milhões. Isso que será igual a 8 milhões, não é? Então aqui teremos 8 milhões. Deixa-me só aqui configurar. Certo. E no caso, as amortizações acumuladas para o terceiro ano serão iguais às amortizações acumuladas do ano anterior a este, que foi de 6 milhões, mais as amortizações do exercício. Então aqui nós teremos 8 milhões mais 3 milhões e 500. Isso que será igual a 11 milhões e 500. Certo? E as amortizações acumuladas para o quarto ano serão iguais às amortizações acumuladas do exercício anterior a este, mais as amortizações do exercício, deste mesmo exercício, no caso. Então aqui teremos 11 milhões mais 4 milhões e 500. Isso que será igual a 16 milhões. E no caso para o quinto ano, as amortizações acumuladas serão iguais às amortizações acumuladas do exercício anterior ao mesmo, mais as amortizações do exercício do mesmo exercício. No caso, aqui teremos 16 milhões mais 4 milhões. Isso será igual a 20 milhões, não é? Bom, feito isso, poderemos já calcular o valor contabilístico, que deverá ser igual às amortizações acumuladas, ou seja, o valor de aquisição menos as amortizações acumuladas. No caso, teremos aqui 22 milhões menos 6 milhões, que será de 22 milhões. Deixa-me só colocar aqui. Opa, teremos aqui 22 milhões menos 6 milhões. Teremos aqui 16 milhões. E depois teremos aqui 22 milhões menos as amortizações acumuladas do ano N mais 1. Aqui será de 22 milhões menos 8 milhões. Isso que será igual a 14 milhões. Depois, no terceiro ano, aqui será de 22 milhões menos 11 milhões e 500. Ok? Isso que será igual a 10 milhões e 500. Para o quarto ano será de 22 milhões menos 16 milhões, ok?
Isso que será igual a 6 milhões, right? E por fim, para o quinto ano, será de 22 milhões menos 20 milhões, isso que será igual a 2 milhões, que é aquele nosso valor residual, ou seja, o valor que nós pretendemos vender a mesma viatura no final da sua vida útil. Então, feito isso, nós já elaboramos o quadro de amortizações, ok? Com base nos cálculos aqui sobre a cota de amortização e a depreciação por unidade, é super importante para o cálculo da cota de amortização, visto que este critério não é feito com base na vida útil do bem, mas sim na sua atividade. E vimos que a sua atividade ou usabilidade foi aquela em que a mesma viatura tenha percorrido quilômetros por hora. Poderia ser uma outra unidade, por exemplo, a gasolina consumida, um outro bem é a eletricidade e por aí fora. Tem tudo a ver com a atividade do bem. Bom, mas quais serão as vantagens deste método? Quais serão as desvantagens? Bom, as vantagens eu deixo na conta de vocês, ok? Então, se você tem alguma vantagem sobre este método, deixa aí nos comentários, que eu estarei disposto a responder vocês e a debater um pouco, e na qual eu listei algumas desvantagens deste método, como por exemplo, a maior dificuldade para o seu cálculo. Vemos aí que o cálculo é mais complexo que nos outros critérios, e a imprevisibilidade, ou seja, não se sabe não se sabe qual será o valor das amortizações do exercício, isso devido à sua atividade. Por exemplo, aqui foi de 60, no segundo ano foi de 20, no terceiro foi de 35 mil quilômetros. Então é muito imprevisível este critério das unidades de produção, ok? É na base da imprevisibilidade do valor a ser depreciado. E também ele não é suscetível de comparação. Ou seja, nós não poderemos comparar os critérios das unidades de produção com os critérios das cotas constantes e o critério das cotas degressivas. Isso por quê? Porque este critério ele não utiliza para o seu cálculo o tempo, mas sim a atividade do bem. Aqui nós não calculamos com base na vida útil do bem, mas sim na sua atividade, ou seja, usabilidade. Bom, pessoal, este foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E caso haja alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei disposto a responder a todos vocês, ok? Então é isso aí e eu fui.